Nesta aula vamos então aprender a aplicar os pós ou pigmentos metalizados ou de efeito Aurora. Não nos vamos focar, como eu já referi, na construção da unha, limagem, etc. Ok? O ponto de partida de todas as aulas que vamos ver de seguida tem a ver com só a técnica de nail art que nós queremos ilustrar. Portanto, vamos começar no momento a partir do qual a unha já foi construída, limada, retificada e estamos agora a decorá-la. É neste momento que iremos aplicar uma ou várias técnicas de nail art. Neste contexto, vamos fazer uso de unhas maquetes que vão estar sempre polidas e com uma base para que depois possa ser aplicada a técnica decorativa que vamos ilustrar. Para uma unha delicada e com um efeito muito elegante, utilizamos os pós pigmento Aurora. São claramente uma escolha preferencial. Neste caso, aplicamos gel branco, uniforme, em uma só camada, sem altos e baixos, para criar esta estrutura base na unha. Não é obrigatório ser branco, pode utilizar qualquer cor. Nós optamos aqui por o gel branco para verem talvez um bocadinho mais o efeito de aurora, aquele efeito que eu mencionei, holograma, com os tonzinhos lilás e prateados que vão criar assim reflexos na unha. Portanto, temos o nosso pó de pigmento Aurora e temos então o gel branco. O primeiro passo, como já mencionei, vai ser aplicação do gel branco, utilizando um pincel, uma camada bem generosa, mas uniforme, sem altos e baixos, bem seladinha, e depois então vamos catalisar essa base de gel branco. Catalisamos então a base da cor, não é? Cor escolhida, 60 segundos em catalisador LED, 2 minutos em túnel UV. Tendo a nossa cor, vamos agora com o aplicador de sombra colocar no pó e como que esfregar suavemente o pó Aurora na unha de modo a preencher toda a unha com o pó. Devem mesmo arrastar, como que varrendo, por assim dizer. Como a cor tem goma, e isso é fundamental, o pó vai literalmente entranhar-se nessa goma e ficar uma fina película a dar este tom aurora metalizado, lilás ou prateado na unha, formando esta cobertura muito elegante e bonita na unha. Cobrir muito bem toda a unha, para não haver nenhuma falha, e também não se formarem grumos ou resíduos na unha. Uma vez aplicado toda a película, catalisam mais uma vez no catalisador, só para assegurar uma aderência e fixação perfeita do pó. Uma vez feito essa catalisação, mais uma vez 60 segundos ou 2 minutos, vamos terminar por aplicar um top coat, ou pode ser um gel finalizante para dar brilho e proteger o tom aurora das unhas. Neste caso vamos fazer uso de um top coat que não tem goma. Grande vantagem é que depois não vai ser necessário limpar a goma no fim. As unhas ficam logo brilhantes, mas podem optar por qualquer finalizante, com ou sem goma, ao vosso gosto. O efeito Aurora cria este reflexo prateado, lilás, rosado na unha e dá um efeito metálico à cor escolhida de fundo. Neste caso, como a cor foi branca, vemos muito mais este tom lilás. Se a cor do gel tivesse sido uma cor mais escura, iria afetar este efeito metalizado. O resultado ia ser logo muito diferente. Portanto, experimentem vários tons, várias cores, para verem também os diferentes efeitos que o mesmo pó Aurora vai criar sobre as unhas, dando-lhes tonalidades muito diferentes e muito originais.
As aplicações de pós metalizados ou Aurora são possíveis de aplicar sobre qualquer base de gel, verniz gel, acrílico ou acrigel, sendo o princípio mais importante que tenha uma camada de goma residual, como é o caso de gel ou acrigel, e então terá de aplicar uma fina camada de base para que fixe o pó. Se não tiver esta goma, tem que ter uma base, tem que ter algo que fixe o pó, tá bem? Isso é que é muito importante. E o uso do aplicador de sombra também é o mais adequado e fundamental neste caso. Depois de feito uma aplicação de este pó pigmento Aurora, vamos ver um outro exemplo. Neste caso vamos usar agora um pó metalizado dourado, para verem como é que ele faz esta fixação. Os princípios são os mesmos. Vamos ter que ter uma base de cor, vamos aplicar o pó com a ajuda do aplicador de sombra, cobrir muito bem, catalisar e depois finalizar novamente com o top coat. Portanto, aplicado a camada de gel branco para dar o fundo à unha, catalisamos 60 segundos LED ou 2 minutos UV e agora a cor vai ter a tal goma que vai permitir a fixação do pó metalizado dourado. Com o aplicador de sombra, este é realmente o instrumento mais adequado para a aplicação de pós e pigmentos, porque eles são partículas muito fininhas. Um pincel não é adequado, o aplicador de sombra é mesmo a melhor forma, porque no fundo isto acabam por ser pós de sombra que não podem ser propriamente pincelados na unha, portanto têm que ser esbatidos ou como que esfregados para o efeito perfeito de cobertura e de tom. Então, com recurso ao aplicador, vamos agora colocar o pó metalizado dourado na unha. Mesmos cuidados e mesmos princípios. Com o aplicador vamos agarrar um bocadinho de pó, esbatendo suavemente com o aplicador dentro do potezinho do pó e depois, esfregando, esbatendo suavemente sobre a cor, vamos espalhar este tom metalizado sobre aquela gomazinha que a cor tem. Cobrir muito bem toda a unha para um acabamento uniforme, sem grumos, sem resíduos. A unha tem que ficar completamente espelhada neste tom metálico dourado perfeito. Uma vez feita a distribuição e a cobertura completa da unha, vamos catalisar para assegurar uma aderência e fixação do pó. Mais uma vez, 60 segundos em LED, 2 minutos em UV. Feita então a catalisação, vamos mais uma vez aplicar um top coat ou um gel finalizante para dar brilho e proteger o tom das unhas. Dependendo do tom que colocam por baixo, pode haver ligeiras variações. Se o gel não tivesse sido branco, se tivesse sido mais escuro, notarão uma nuance também um bocadinho diferente neste dourado. Mas essencialmente a cobertura vai ser completa da cor e vai sobressair este efeito perfeitamente metalizado das unhas. Uma vez terminada então a aplicação do finalizante ou do top coat, vamos novamente catalisar. Mais um exemplo de uma aplicação de pó. Neste caso vamos utilizar um pó metalizado branco, ok? Portanto, fazemos os mesmos passos que anteriormente, temos a nossa unha com a base de cor, escolhemos novamente o branco e vamos fazer a aplicação do pó pigmento metalizado, mas este é branco com algumas partículazinhas de prateado. Portanto, vamos fazer os mesmos cuidados, catalisar a cor, depois com a ajuda do aplicador de sombra, aplicar o pó sobre a unha, catalisar e depois terminar com o top coat.
Portanto, só para recapitular os princípios essenciais, temos que ter sempre uma camada de goma na cor para que estes pigmentos possam aderir eficazmente e utilizar o aplicador de sombra para esbater bem o pó para criar uma cobertura perfeita e homogénea. Nós vimos nesta aula 3 exemplos. Vimos o Aurora, um exemplo do metalizado dourado e, por fim, um metalizado branco. Há uma infinita variedade de pós e pigmentos, portanto, escolherão os tons que mais gostarem. Mas experimentem utilizar cores de fundo diferentes e notar as variações das nuances que cada pó ou pigmento cria, porque assim terão uma infinita variedade de decorações que possam fazer nas vossas clientes. Estas aplicações funcionam muito bem sozinhas, digamos assim, só com uma base de decoração simples, como é o caso das 3 unhas que conseguimos ver aqui, mas também podem ser o princípio de uma decoração mais complexa, ou seja, eu posso começar por fazer um fundo de uma unha metalizada dourada, sobre o qual depois vou aplicar tatuagens, autocolantes, fazer uma pintura com tinta de óleo, colocar um carimbo, enfim, as variedades são imensas e as possibilidades infinitas. Portanto, esta aplicação tanto funciona bem sozinha, uma unha talvez mais elegante, mais simples, mais discreta, e pode ser em uma ou várias unhas da mão, ou pode ser, como já mencionei, apenas o princípio de uma decoração ou de uma composição muito mais complexa.